Estamos de volta aqui com o nosso Jornal do Continente. A partir de agora você vai acompanhar o voto da Record News, Sabatina 2018. Como você sabe, o Jornal do Continente está abrindo espaço para os candidatos ao governo apresentarem as suas propostas. Ontem, por exemplo, nós recebemos aqui o candidato Gessé Pereira, do Patriota, e hoje você vai conhecer aqui os candidatos dos partidos que não têm representatividade na Assembleia Legislativa. Então, de acordo com o sorteio que foi realizado junto às coordenações de campanha e a direção aqui da emissora Record News, o primeiro entrevistado, portanto, é Rogério Portanova, da Rede. Aqui a gente agradece aqui a sua participação aqui no Jornal do Continente, também com a participação aqui na Sabatina da nossa querida Maria Odete Ozen, apresentadora do Educação e Cidadania da Record News, e também o colunista do Jornal Notícias do Dia, Fábio Gadotti. Candidato, obrigado mais uma vez. Vamos começar então. Nós temos a partir de agora 10 minutos para a entrevista. Começando então, como a gente sempre tem abordado aqui, a questão da máquina pública do Estado, que a gente sabe que o Estado está bastante inchado, tem dívidas e a arrecadação, por causa da crise econômica, também caiu bastante. O que o senhor pretende fazer já de cara, quando o senhor começar, para rever a questão da máquina pública, o inchaço dela? Como é que o senhor percebe esse problema? Bom, antes de tudo, boa noite, é um prazer estar aqui, parabéns à dinâmica que vocês estão dando, contribuindo com a democracia. Gadotti, Maria Odete Olsen, é um prazer revê-los. E queria dizer que, com relação à máquina pública, as principais dívidas estão no IVESC, nas letras e na SC 401. Vai ser preciso sentar, renegociar uma dívida de longo prazo, provavelmente por 30 anos, no primeiro momento. Num segundo momento, ver os juros dessa dívida com os bancos, como já foi feito a nível nacional, onde nós deixamos de pagar o Fundo Monetário Internacional por um acordo feito e deixar de pagar esses juros escorchantes que tem, porque os bancos nunca perderam em nenhum governo. Então, nós vamos renegociar também os juros da dívida. Também vamos acabar com as secretarias regionais, que causam um inchaço na máquina pública, e diminuir sensivelmente as indicações políticas que nós temos no governo. Com isso, dá para valorizar o serviço público, ao mesmo tempo que trabalhar com inovação tecnológica, e a inovação tecnológica vai, por exemplo, na saúde, diminuir sensivelmente a dívida que nós temos na saúde, principalmente com os hospitais, a telemedicina e todo esse procedimento que vai enxugar bastante a máquina pública. Nós somos um parceiro da inovação tecnológica, das startups e, sobretudo, dessa dinâmica que deve ser dada para um governo do século XXI. Infelizmente, nós continuamos na lógica do século XIX e das velhas oligarquias dominando o Estado. Rogério, sua prioridade na educação, toda essa inovação, ela também poderá ser melhorada e aplicada na rede pública, na rede estadual de ensino de Santa Catarina? Bom, Maria Odete, sem isso não existe nem educação. Não dá para se pensar a educação sem a inovação tecnológica, os empregos do futuro e a sustentabilidade. Por exemplo, hoje existem cerca de 64 escolas que praticamente estão fechadas, 63 mil alunos que são a evasão escolar que nós temos. A gente vai propor coisas simples, como, por exemplo, uma horta comunitária. Essa horta comunitária vai servir de alimento para a própria cantina e vão aprender a mexer com a terra e aprender novas profissões. Por exemplo, por que não ensinam as pessoas a ser garçom, a ser maître, as pessoas a trabalhar com turismo? Enfim, o ensino de segundo grau vai ser um ensino que vai ser também um ensino que vai formar. Com isso, nós vamos ter parcerias com o SESC, SESI, principalmente com o SENAI, e tentar recuperar esses alunos da evasão escolar com um incentivo dado através das modernas tecnologias da chamada indústria 4.0, sobretudo da internet das coisas. Sem isso, não há que se falar em educação, nem nos empregos do futuro. O seu plano fala em estímulo a vocações locais e cita, inclusive, a maricultura, que é forte aqui na região. Quais os outros setores que poderiam ser incluídos nesses projetos e como que o Estado pode entrar para fomentar essas atividades? Bom, eu tenho vindo do Oeste, lá a gente vê que, por exemplo, a agricultura ecológica, a agricultura sustentável, é uma das formas que tem de grande possibilidade de negócios, principalmente para tratar dessa grande doença que existe, que é a obesidade dentro dos adolescentes, em função
da ingestão de alimentos processados. Então, isso é uma variável que nós temos nos locais onde se faz agricultura. Por outro lado, a gente tem trabalhado, eu tive uma discussão no sul do estado, de que a indústria carvão, hoje, ela tem o seu tempo limitado. Nós temos que fazer a transição para a indústria solar, para a energia solar, uma outra matriz energética que seja menos agressiva ao meio ambiente, e é a prospecção de negócios e de investimento a maior que tem nos próximos 10 anos. São cerca de 6 bilhões de dólares só na área de energia solar. Infelizmente, nós estamos longe dessa realidade, porque os políticos estão longe de olhar o aquecimento global. O sul aqui do nosso estado teve um furacão e nós estamos vendo aí as enchentes aqui no nosso litoral. Estamos perdendo para cada vez que há uma cheia, nós perdemos o nosso litoral. É preciso que se tenha inovação tecnológica com sustentabilidade. Essa é o grande projeto de Marina Silva a nível nacional e nós aqui no estado. As vocações, elas vão estar exatamente de acordo com a cultura de cada local que está abandonada. A nossa cultura está jogada às traças. E nós vamos recuperar esse processo, mostrar que cultura é também emprego, é também economia e, ao mesmo tempo, é também negócio. Como melhorar a mobilidade em Santa Catarina? A começar pela nossa região, não é? Bom, em primeiro lugar, seria importante ter um acordo entre as associações regionais, as associações de prefeitos, para que nos apresente qual é o problema que cada região tem. Por exemplo, aqui na nossa região, o problema de mobilidade é porque nós usamos exclusivamente o automóvel. Vai ser preciso ter alternativas e modais de transportes além do automóvel, como, por exemplo, a questão das linhas férreas. Não só para cargas, mas também para pessoas. Uma outra alternativa concreta é nós observarmos já a possibilidade de ter carros elétricos que são dirigidos de forma autônoma. Há evolução dos automóveis tradicionais, mas há uma grande revolução que está sendo feita por Tesla, que está sendo feito pela Microsoft, que está sendo feito pela Google, que está oferecendo, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos a cada 100 mil quilômetros uma vítima. Com os novos carros inteligentes, nós teremos a cada 10 milhões de quilômetros uma vítima. Então, é uma verdadeira chacina o que nós temos no trânsito. Precisa mudar radicalmente a maneira pela qual nós observamos essa lógica. Maria Odete, só para terminar, dizer que assim, quando teve a greve dos caminhoneiros que não tinha mais gasolina, tinha acabado de vir da Europa. Na Europa, 30% de todos os estacionamentos têm uma tomada, onde o sujeito com carro elétrico coloca essa tomada para carregar e nós poderíamos ser autônomos com relação à forma de energia que nós produzimos. Infelizmente, a lógica que nós temos para o transporte, para a política, está no século XIX, queremos entrar no século XXI. Candidato, o senhor falou em mudar a lógica, né? Na área de segurança pública, o senhor mudaria a lógica do que os últimos governos vêm fazendo? Mais prevenção, mais policiais na rua? Vamos falar onde que tem o grande problema que o Estado está acuado, é dentro dos presídios. O crime organizado está dentro do presídio e ali não tem muita prevenção. Ali teria que ter, em primeiro lugar, um apoio tecnológico que não permitisse entrar nenhum celular ali dentro. Depois, se preciso for, agir com vigor e mesmo com repressão, porque nós não podemos deixar o Estado refém do crime organizado que se organiza dentro dos presídios. O Estado tem que voltar a organizar os presídios. Agora, com relação aos pequenos delinquentes, como eu falei, 64 mil pessoas de evasão escolar no 2º grau. Isso é, na verdade, está dando alimento para o tráfico de drogas. Nós vamos competir com o tráfico e não deixar que essas pessoas venham depois virem a ser delinquentes. Então, nós vamos trabalhar na repressão, vamos trabalhar na prevenção e principalmente na recuperação daqueles que forem presos. Candidato, na saúde, hospitais lotados, emergências, falta de equipamentos também, como é que o senhor pretende lidar com esse problema da saúde? Vamos para o último, né? Os equipamentos. Com a inovação tecnológica, um único programa que se chama Watson da IBM, ele pode fazer muito mais
o número de, como é que se chama, de exames de alta resolução, e a RPN, que é uma linha de cabo ótica muito rápida trazida pela Eletrosul, vai permitir que isso seja feito. Então, você vai conseguir ter maior resolutibilidade de exames com especialistas que venham a observar os nossos pacientes de uma maneira muito mais barata, acabando com as filas. O problema da fila é um problema lógico, é um problema estrutural. Por outro lado, há hospitais públicos, hospitais filantrópicos e hospitais privados extraordinários. É preciso organizar essa dinâmica, dando resolutibilidade para o sistema. Maravilha. Candidato, agora 1 minutinho para as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a minha equipe, sobretudo ao Leopardo Salles, que é um cacique que está junto conosco. A Rede Sustentabilidade é o Partido da Diversidade. Eu queria dizer para você que está nos escutando que nós, na realidade, vamos apresentar em 2018 a alternativa com Marina Silva e Rogério Portanova. Em 2018 é 18, com sustentabilidade, democracia e ética. Essa é a mudança. Maravilha. Candidato Rogério Portanova, da Rede, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. E agora a gente segue a nossa Sabatina 2018. Bom, e de acordo com o sorteio que foi realizado, então, junto com as coordenações de campanha e também com a direção aqui da Record News, o nosso segundo entrevistado dessa noite, da Sabatina 2018 da Record News, é o candidato Ângelo Castro, do PCO, que é o Partido da Causa Operária. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente. Já lhe pergunto o seguinte, é a primeira eleição sua também, né? Gostaria de saber o porquê e qual o seu grande objetivo como candidato ao governo do Estado. Por que resolveu se candidatar já logo de cara ao governo? Bom, eu olho para a câmera. Isso, pode ser, aquela câmera sua. Bom, o Partido da Causa Operária é um partido de luta de classes, né? Então, desde a época do governo, do golpe da Dilma, que eu me interessei pelas análises políticas do Rui Costa Pimenta, que é no YouTube, né? E todas as análises foram bem assertivas, né? E eu fui me identificando com o partido. Um partido de luta, operário, do trabalhador. E dessa forma que eu fui me interessando pelo partido. Né? Esse ano foi o ano mais crítico da situação política, né? Certo. Com o golpe, né, de tudo. Tirar da Dilma, rasgar a Constituição, rasgar as leis. E aí eu me identifiquei muito com o partido. E assim eu me filiei ao partido e o partido decidiu me lançar como candidato a governador. Agora a gente tem um problema bastante sério aqui em Santa Catarina, que é a questão da máquina pública, que é muito inchada. Com a crise econômica, a arrecadação do Estado baixou bastante e tal, e isso, claro, acaba dando um efeito cascata em várias áreas aqui do nosso Estado. Como é que o senhor pensa em tentar reverter essa situação da máquina inchada? Através de que medidas que o senhor pensa? O Partido da Causa Operária, que como eu sou um representante do partido, não é um projeto do Ângelo, um programa do Ângelo Castro, né? É um programa nacional, um programa do partido. Então, o que eles entendem assim, em relação à máquina pública, essa crise econômica, né? É uma crise capitalista, não é a crise dos trabalhadores, né? Então, o programa do partido é esse, derrotar o golpe, que foi em cima do golpe que aconteceu essas crises, que foi o aprofundamento da crise, foi decorrência do golpe de Estado. Né? E em cima desse golpe, os golpistas querem fazer o quê? Eleger um outro golpista para validar o golpe. Então, a gente também, o nosso eixo de campanha é contra o golpe de Estado, pela liberdade do Lula agora do golpe, e Lula presidente. Claro, mas assim, nas medidas concretas que o seu partido, por exemplo, elaborou ou deve estar elaborando para tentar combater essa questão da falta do dinheiro aqui em Santa Catarina para investimentos também. O que o senhor pensa sobre isso? Eu perguntaria junto, tá, Alexandre? O senhor sendo eleito governador, o que vai mudar em Santa Catarina? Uma das medidas é essa, né? O governo do trabalhador, o Estado operário, o Estado do trabalhador. Então, uma das propostas é a crise capitalista, né? O que está acontecendo hoje é a crise capitalista. Então, a gente defende o Estado operário, o Estado do trabalhador, gerenciado pelo trabalhador. A crise foi feita pelos capitalistas, né? Então, o programa do partido é não fazer uma reforma do sistema capitalista atual.
Mas onde é que vai ter o dinheiro, então, para poder fomentar essa questão Bom, dos operários? uma das propostas do partido é não pagar essa dívida dessa crise capitalista que foi gerada pelos capitalistas, que é muito dinheiro, né? O senhor está falando basicamente de um eixo político, né? Política, a De nossa proposta é eixo política, de campanha. Mas, administrativamente, o que o senhor acha que seria mais importante implementar a partir de 1º de janeiro, caso o PCO assuma o governo do Estado? O senhor está dizendo que é ouvir mais a população, é isso? E depois tomar uma decisão administrativa? É uma mobilização de massa dos trabalhadores, né? Na prática, como seria? Isso, na parte seria comitês dos trabalhadores para indicar quais são as prioridades do Estado, gerenciar, por exemplo, no caso da educação, as escolas gerenciadas pelos trabalhadores, pelos pais, alunos, professores, para saber quais são as verdadeiras necessidades do local, né? E não vir de cima com uma martelada, passando por cima de todos, né? Estatizar todos os serviços, né? E público, principalmente. A sua ideia é estatizar todos os serviços? Estatizar todos os serviços públicos. Alguma privatização passa pelo plano de governo de vocês? Não. Nenhum? Nenhum pelo partido, não. O partido é um partido revolucionário, comunista e operário. Então, não passa pelo programa do partido privatização, certo? Mas de onde é que vai sair, por exemplo, e aí eu gostaria só de insistir um pouco nessa questão da gestão, porque a gestão ela vai depender de uma estratégia do governador, junto com seus aliados, etc., para poder gerenciar justamente esse problema da arrecadação, por exemplo, com a questão do duodécimo, que a gente tem esse repasse, né, tanto para o judiciário quanto para o legislativo, que muitos falam que é um cálculo meio injusto, porque acaba dando muito dinheiro, às vezes, para um determinado poder, e esse poder geralmente não utiliza todo aquele dinheiro e o dinheiro fica lá estagnado. Sim. Tanto é que, às vezes, até a própria Assembleia Legislativa já devolveu algum dinheiro também, mas isso não acontece sempre. Como é que o senhor pensa em lidar com esse tipo de problema? Bom, o partido tem várias propostas a nível de gerenciar o Estado, né? Como falei, através de comitês populares, né? O caso do capitalismo, a gente não trabalha com o capitalismo, né? É trabalhar com os trabalhos. Certo, confiscar as grandes empresas, né? Como é que funcionariam esses comitês, na sua opinião? Pode ser os comitês de professores, né? Para gerenciar a educação, junto com os pais e alunos. A saúde tem os médicos, tem os funcionários. Ia ser setorizado no local, né? O Estado ia dar prioridade à saúde, à educação, ao transporte. Né? Vamos falar um pouquinho de saúde? Vamos falar de saúde? Porque, na verdade, a gente sabe que tem um pouco desse problema com hospitais lotados, filas, né, nos atendimentos, falta de equipamentos também em muitos hospitais estaduais. Como é que o senhor pensa em gerenciar também esse problema na saúde para que as pessoas tenham uma melhor saúde? O Estado tem muito recurso, como assim, a gente diz assim, que tem muita dívida estadual, né? A gente sabe que tem essas dívidas para o capitalista. Os capitalistas, eles entram no governo, a burguesia entra no governo, faz as suas reuniões, as suas licitações e sai do governo, deixando o governo sem nada, praticamente. Então, no seu governo vai ter economista? Economista, vai ter o economista. O trabalhador também trabalha com economia, né? Todo mundo vai ajudar o Estado. Não é o partido que vai controlar o Estado, é a comunidade, os trabalhadores. O partido é só uma ponta de lança. E será que a comunidade, os trabalhadores, as famílias, eles estão querendo participar desse tipo de gestão? É difícil de saber, né? Mas a gente tem que trabalhar com isso. A gente tem que fazer comitês populares, comitês na saúde, porque é alguma coisa na absolutamente educação. Diferente de tudo, não é? Sim, não, isso é um processo longo, né? Eleição não, você apertando o dedo ali, não transforma tudo de uma vez. Isso é um processo político. A gente é um partido político, então a gente é uma luta constante. Por isso que a gente insiste em criar comitês populares, comitês das indústrias, das escolas, na saúde, porque aí a gente educa o povo e com o povo nós podemos mudar, né? Fazer uma revolução necessária no nosso país, né? A minha pergunta é como implementar uma proposta dessa dentro de um país que é capitalista e de uma economia que é globalizada? Sim.
O país é capitalista, mas a gente vê o que acontece com o capitalismo. É o capitalismo com muita desigualdade social, né? A gente pode andar nas ruas aqui, tem muitas lojas fechadas, muita gente morando na rua, né? Sem um salário adequado, sendo explorado. Essa semana mesmo aconteceu a lei da terceirização, né? Para os fins, né? Então, assim, os direitos dos trabalhadores, de um a um, estão sendo tirados, né? Então, aos poucos, o capitalismo está agregando tudo em cima do lucro. Então, quer dizer, o poder do trabalhador está cada vez menor. O trabalhador cada vez menos tem posição, menos tem posição no Estado, né? Certo. Como é que o senhor pensa, por exemplo, em gerar mais empregos para os catarinenses, por exemplo, que estão desempregados? Como se gera mais o emprego? programa do PCO trata do emprego. Mais empregos, menos trabalho, mais emprego. O que seria? Você diminui a jornada de trabalho para 35 horas semanais e cria mais empregos também, né? Estatiza e diminuindo a hora de trabalho. E aí contratando nessa hora que sobra. Sim, Mas contratando quem que mais contrataria, por exemplo? O Estado. O Estado. Sim. Não haveria mais, por exemplo, empresários contratando funcionários? Porque o empresário é um pessoas? explorador, o empresário ele visa o lucro, ele não visa o bem social. Mas quem é que vai fomentar o Estado para que o Estado tenha dinheiro? O próprio trabalhador, né? O trabalhador gerando renda. Mas o trabalhador precisa ter um trabalho e alguma fonte de renda. Mas quem é que vai pagar essa renda do trabalhador? O lucro, né? O lucro, quer dizer, a venda dos produtos. Certo. Sim, isso aí é um mercado, né? O senhor tem 1 minuto agora para as suas considerações finais, por gentileza. Bom, companheiras e companheiras, sou Ângelo Castro, Partido da Causa Operária, número 29. Acompanhe a análise política da semana com Rui Costa Pimenta no CO TV e YouTube. Contribua com o Partido da Causa Operária e compre o Jornal da Causa Operária. Ok, eu quero agradecer mais uma vez ao candidato Ângelo Castro, do PCO, que é o Partido da Causa Operária, pela participação aqui na nossa sabatina. Pelo convite. A nossa terceira e última candidata dessa noite ao governo do Estado seria a candidata Ingrid Assis, do PSTU, mas infelizmente a coordenação de campanha entrou em contato conosco dizendo que ela não vai poder comparecer a esta sabatina. Portanto, a gente vai para um breve, rápido intervalo, voltamos rapidinho aqui com o nosso Jornal do Continente.